Olá, meu querido e querida. Bem-vindo a mais esta aula. Então, essa é uma aula também onde vamos mostrar alguns cenários de combinações para vocês irem aquecendo, para quando chegar a metodologia, vocês saberem como ter um resultado maximizado das interpretações das cartas. Então, cada vez vai ficando mais fácil. É aquele ditado: quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Então, é como eu falei para vocês, pessoal, não é receita de bolo, é algo que vai se aperfeiçoando, vai vendo o cenário das cartas, contando ali uma história, vendo a história que está sendo contada ali no cenário, onde as cartas estão expressando ali algum tipo de mensagem, e daí vocês vão ver que não é decorar significado, é simplesmente saber contar a história que as cartas estão dizendo ali. Então, para ser um bom cartomante, um bom tarólogo, tem que saber contar a história com as cartas. Essa é a melhor forma de saber interpretar bem as cartas. Vamos dar aqui seguimento, pessoal, então, na aula, né? Para a gente começar. Pronto. Aqui, como a gente pode ver, a carta das nuvens anteriormente é uma situação que está ficando para trás e a carta dos peixes posteriormente. Então, aqui é uma situação nebulosa, conflituosa, que de alguma forma ficou para trás. E aqui avança a prosperidade, a abundância ou aprofundamento das coisas. Para ressaltar, como eu disse a vocês, né, os peixes não vão associar ele só à prosperidade. A prosperidade, sim, a simbologia dos peixes representa de fato a fartura. Mas não necessariamente é só isso, né? Os peixes, eles nadam na profundeza, então é algo que você pode ver como algo que tem que se aprofundar. E as nuvens como algo que é distante, né? Então, a situação que estava inalcançável aqui, ela é possível, ela é, de certa forma, próspera para ser alcançada. Veja bem que eu preparei aqui para vocês o seguinte, ó. As nuvens aqui vêm anteriormente e os peixes depois. Já que é ao contrário. Olha para vocês verem, ó, que eu fiz propositalmente. Aqui os peixes vêm anteriormente e as nuvens posteriormente. Então, aqui nessa outra interpretação, aqui quer dizer que uma situação de prosperidade, de abundância, e até mesmo de uma análise minuciosa das coisas de aprofundamento, está aparentemente confusa, porque a carta que ganha força aqui é as nuvens. Lembra de outras aulas anteriores que eu disse a vocês que a carta que vem primeiro é a carta que perde força e a posterior é a carta que assina a jogada, que dá o resultado final. Então aqui é o resultado contrário deste, acima. Aqui é uma situação nebulosa que ficou para trás e a prosperidade avança, e aqui a prosperidade diminuiu e uma situação nebulosa ficou para trás. Mas aqui também, pessoal, poderia ser uma situação de imaginação, né? A pessoa refletindo sobre a prosperidade dela no passado. Quando olhamos para o céu, de igual modo, não vemos uma situação de reflexão, de análise, muitas vezes, né? De uma paisagem. Lembrando, pessoal, que isso aqui pode ser em todos os setores da vida, seja no amor, né? Um exemplo aqui, uma análise que uma situação tempestuosa no amor ficou para trás e as coisas se conciliou, ou seja, as ações da vida amorosa estão dando fruto. E aqui o contrário, né? Uma situação amorosa que era profunda, etc., está confusa.
Bem, aqui essa interpretação, aqui a gente tem a carta das alianças, ou do anel, como preferirem, aqui o coração, e aqui a carta da praça, ou do jardim, né? Aqui, nitidamente, pressagia, né, que conta uma história de um... Intuitivamente, a gente vê que conta uma história, provavelmente de um romantismo. Aqui a gente tem as alianças, o compromisso, aqui a gente tem o coração, que seria o sentimento, e aqui a gente tem os encontros. Poderia ser também, não necessariamente isso aqui, pessoal, retrataria só a vida amorosa. Como dito anteriormente, poderia ser em vários setores. Um exemplo, poderia ser dentro de um âmbito profissional, poderia dizer aqui que a pessoa, ela, de alguma forma, lidar bem com a parceria de trabalho, ela ama aquilo que faz, e isso resulta em um bom relacionamento com os funcionários, em outras áreas da vida também. Vamos supor que é dentro de um contexto de espiritualidade. Mostra que a pessoa tem bons acordos com a espiritualidade dela, ela segue aqui com o coração e ela expõe isso a público. Mas aqui também, pessoal, vale ressaltar um detalhe, né? Aqui é o seguinte, ó. Quando sai três cartas dentro de uma metodologia, eu expliquei quando é duas, um exemplo, você jogando com duas cartas. A primeira, ela sempre vai falar de algo que está perdendo força, né? De algo mais passado. Quando é de duas, a segunda vai falar do presente, né? Ou futuro. Mas quando é três cartas, a do meio aqui vai falar do presente e a terceira do futuro. Recapitulando, vamos supor que uma tiragem. As alianças estariam falando do passado, o coração do presente e o jardim, que é a carta número 20, falaria do futuro. Entendem? Só para ficar claro aqui. Vamos supor que isso aqui saísse em uma relação amorosa, só para vocês entenderem. Aqui no passado a gente já vê que a pessoa tinha uma aliança, um contrato firmado com alguém, ou seja, um compromisso. No presente ela nutre um amor. E a futuro, ela quer se encontrar com esta pessoa. Estão entendendo? E assim sucessivamente, em qualquer área. Veja agora essa outra aqui, pessoal, que a gente tem a foice no passado aqui, mostrando que algo foi rompido, foi cortado. Poderia ser um contexto de relacionamento, ou de repente uma situação de um trabalho mesmo, né, que foi cortado, um trabalho que foi perdido, ou até mesmo um relacionamento que se findou. Mas no presente que a pessoa nutre muito amor por essa pessoa. Mas a futura que os lírios pressagiam uma alegria, uma felicidade. Então poderia ser uma reconciliação aqui, né? Um relacionamento que se findou no passado, que nutre um grande amor no presente e que no futuro as coisas vão se conciliar. Da mesma forma no trabalho, ou até mesmo na espiritualidade, entende? Exemplo, se fosse na espiritualidade, ó, você entrou em certas contradições, certos conflitos, de repente rompeu com sua tradição religiosa, mas você está seguindo seu coração. E a futuro pode ser que você reconcilie com essa tradição religiosa, no sentido de pureza e felicidade.
Ó, agora aqui já seria diferente, né? Vou voltar aqui para vocês verem um negócio, peraí. Não, eu botei muito aqui, eu vou ter que voltar um pouco para cima. Peraí. Observem aqui, pessoal. Tá vendo que aqui a foice, ela está vindo primeiro, tá? Então aqui ela está cortando algo. Ela está vindo do passado, mostrando que algo foi cortado, tá? Está mostrando que algo já foi cortado. Agora prestem atenção aqui, ó. Ó, aqui ela está vindo a futuro, entenderam? Veja bem, aqui, ó, que já seria um exemplo, um relacionamento onde a pessoa foi plenamente apaixonada, gosta muito de alguém, que no presente ela está feliz com essa relação, né? Então ainda mostra que essa relação está intacta, mas que no futuro essa relação vai ser cortada, ou já está prestes a terminar. Aqui pode ser que está mantendo as aparências na carta dos líderes, aqui vai terminar. Entendem? Aqui a carta da foice, ela já pressagia algo que vai ser rompido para frente, diferente se ela tivesse aqui no lugar do coração. E assim, valeria para todas as áreas, né? Exemplo, no trabalho, né? A pessoa ali se dedica, né, de corpo e alma, de coração, né? E no momento presente ela está plena nesse trabalho, porém, isso pode ser cortado. E assim em todos os âmbitos, né? Em todas as áreas. Aí uma pergunta, eu vou conhecer alguém, ou de repente, fulano vai voltar comigo, etc. Olha, essa pessoa não tem sentimento por você, pode ter um, um lance novamente, mas a futuro isso vai ser cortado novamente. Que é a força que ela está falando de futuro mais próximo, né? A terceira carta. Recapitulando, a primeira aqui, onde está o coração, o presente. A segunda, o... Perdão, pessoal. Onde está o coração, que é o passado. Onde está os lírios aqui no meio, a carta número 30 é o presente, e aqui onde está a foice seria o futuro. Só para vocês aí memorizarem, né? Porque assim, pessoal, estou apostando que algumas pessoas aqui estão aprendendo agora a jogar baralho cigano, né? Outras pessoas já sabem. Então, quem já joga aí tenha paciência. Então, estou explicando, né, de uma forma bem didática para que todos entendam. Veja bem, aqui a gente vê, né, no passado, uma situação de pleno obstáculo. Aqui a montanha, caixa número 21. No presente, uma situação de um clima ainda embaçado, nebuloso, mas que aqui os caminhos irão se abrir. Vamos supor que aqui no lado amoroso pode ter ocorrido um divórcio, né? A carta da montanha, geralmente, ela pode presagiar coisas de justiça também, ou algo que gerou pleno obstáculo, né? Gerou, assim, empecilhos no caminho, mas que no presente ainda as coisas estão começando a se clarear e é um futuro próximo as coisas vão correr bem, ou seja, as coisas vão entrar no trilho, as coisas vão se harmonizar. Aqui também um exemplo. Eu estou usando trabalho e amor, pessoal, mas pode ser várias áreas, tá? Eu estou usando só trabalho e amor, porque senão essa aula vai ficar gigante, né? Estou usando no máximo uma hora e 30 minutos no máximo. Mais um exemplo, pessoal, que vamos supor que seria uma situação de trabalho, né? Caminhos trancados, ou problema com a justiça do trabalho, né? Levou, de repente, alguma empresa na justiça. No presente que as coisas estão confusas, mas vai estar a caminho. De repente, a pessoa quer, pergunta sobre um trabalho, eu vou arrumar um emprego? Vai vencer essa dificuldade. Que a carta dos caminhos, ela fala de caminhos abertos.
Vamos supor o que que é dentro de uma questão espiritual, né? É que os caminhos estão todos trancados, a pessoa está totalmente perdida, mas é que os caminhos vão se abrir. Agora, olha aqui, é um pouquinho diferente. Os caminhos vêm primeiro, as nuvens continuam no presente, e aqui a montanha assina jogada, que já é mais delicada, hein? Veja bem, aqui os caminhos, né? Aqui que já vem no passado. Então, mostra que a pessoa já está buscando um caminho, já está buscando um direcionamento, mas aqui no presente, as coisas se mantêm ainda confusas. E o futuro tende a piorar mais ainda, né? Aqui fala de bastante obstáculo para a pessoa conseguir o que ela quer, seja em qualquer área da vida, né? Mostra um grande grau aqui de dificuldade para que ela consiga, né, o objetivo almejado, entende? E já mostra um grau de maior dificuldade, né? Na outra parte, os caminhos estavam aqui, né, onde está a montanha. Já que a montanha ainda traz os obstáculos ainda. Isso aqui é uma situação bem delicada de lidar, né? Imagina que o cenário é montanha, né, as nuvens, e o caminho para percorrer essa montanha, né, tem que passar pelas nuvens ainda. Aqui é uma situação bem delicada de se resolver, hein, quando saem essas três cartas. Observem aqui, pessoal, que aqui a gente tem o nosso cavaleiro, né? Ele está em busca de algo, com o olhar direcionado aí para o futuro, né? E aqui é como se ele encontrasse algo, né? Algo que preenchesse seu coração, ou seja, algo que faz o coração dele cantar. E o futuro, isso ficaria com um ar de embriaguez, ou seja, aqui a lua ela nos encanta, né? É algo encantador, mas que tende a ser um engano, que poderia ser uma situação de um romantismo no amor, né? Um pleno romantismo. Mas aqui o que que acontece, né? A paixão ela acaba nos cegando. Depois passamos a ver e perceber os defeitos, né? Se dizem que a paixão ela libera muito hormônio, não vou lembrar agora, não sei se é dopamina ou hormônio, perdão, eu não vou lembrar agora. Mas depois de um tempo a pessoa ela acaba se desencantando, né? Da mesma forma que é o cavaleiro, olha, está à busca de algo, pode ser um trabalho, pode ser uma busca espiritual, qualquer que for. Estou dando um exemplo aqui. Vamos supor que o cavaleiro está em busca de algo para fazer o coração dele cantar, mas ele tem que, no caso aqui, prestar atenção, onde a lua define aqui o futuro, né? Porque vai falar de algo assim, olha, revise isso melhor, é algo que vai te fazer feliz? Sim, mas revise, porque o caminho é meio nebuloso e meio escuro ainda, né? Mas a lua, ela aponta para a flecha de romantismo também, né? Mas ela sempre traz o lado do engano, né? Então, só reforçando aqui isso aqui. Veja bem, pessoal, aqui é uma situação interessante, ó. Veja bem aqui o cenário, ó. Os livros, o livro, no caso, as estrelas e o sol. Imagina o cenário, um astro, o astro-rei, que a gente tem o cenário também de outras estrelas, né? E aqui é um livro. Imagine, pessoal, aqui seria algo que está escrito nas estrelas, ó, ó o livro. A escritura, as estrelas e o sol. Então, aqui é algo que está plenamente favorável para a pessoa realizar, seja no amor, vamos supor que é no amor,
é um relacionamento que está escrito nas estrelas, ou seja, é algo karmático, é algo muito positivo. E aqui vale ressaltar também que poderia ser um conhecimento de astrologia, né, um conhecimento dos céus, né, dependendo da perspectiva, conhecimento espiritual que ilumina, né, que o sol. Então, aqui é uma ação totalmente favorável, seja em qual área for, seja no trabalho, seja no amor. Tá vendo que o cenário vai se formando e a coisa vai se consolidando, né? As interpretações vão fazendo sentido, cada vez mais que a gente vai interpretando, né? Reparem também, pessoal, esse cenário. Olha só. Aqui a gente tem os livros, aqui a gente tem o chicote, e aqui a gente tem a montanha. Eu não sei se eu mencionei a vocês, né? Mas acho que sim. O chicote e a montanha, geralmente, essas duas combinações, geralmente vai representar alguma ação de justiça. Os livros também aqui, né? Reforça isso. Então aqui a gente já vê uma situação passada de algum conhecimento e que no presente se manifesta como um conhecimento que pode ser punível, né? O chicote. Então poderia propiciar que algo de justiça. E algo pode gerar que obstáculo na vida da pessoa, justiça consolidando aqui na montanha, né? Então, aqui, de modo geral, seria uma situação que poderia ser uma ação de justiça ou injusta na vida da pessoa. Pode ser uma ação judicial? Pode. Mas também aqui, pessoal, poderia interpretar assim, vamos supor, fulano me fez muito mal, vai ter justiça? Sim, aqui nesse caso vai. Com certeza vai ter justiça, sim, tá? Não necessariamente que a justiça seja material, pode ser justiça espiritual, como se diz a tal lei do retorno, tá? Só para vocês entenderem aqui a sacada, né? Aí vamos supor que a pessoa sai, qual que seria um propósito de vida, né? A faculdade que eu deveria fazer aqui era direito, sem dúvida, entende? Só para vocês entenderem aí a sacada, né? O cenário e tudo mais. Que observe, você vê um livro, né? Que é um conhecimento, chicote, que é algo que está relacionado à punição, né? E a montanha que também pode apresentar justiça, né? Então, aqui a gente tem uma questão jurídica, podemos dizer assim. Não necessariamente seja jurídica no termo de justiça, pode ser alguma questão de contabilidade também, pessoal. Caso que caberia, principalmente se for uma questão de trabalho, né? Só um instante aqui, voltar um pouquinho aqui. Se fosse aqui uma questão de trabalho, poderia ser contabilidade também, né? Uma questão que liga a justiça do trabalho de um modo geral. Olha esse outro cenário, pessoal. Que a gente tem um cenário que a gente vê o livro, né, no passado, no presente a gente vê um desgaste no rato, e que a gente vê a raposa. Imagine, pessoal, veja bem, ó. É que a gente tem os livros, né, que trazem uma questão de conhecimento. O rato, ele é como se fosse um ladrão, né, que rouba as coisas, né? Imagina ele roubar aqui um conhecimento, né, e trazer para o presente, que poderia ser um segredo que foi revelado, veio à tona, né? E aqui a moral da pessoa, daqui na Raposa no futuro, ficou a moral de charlatã, de repente, ou ela ficou difamada pela sociedade, né? Que poderia ser uma difamação, né? Uma questão que vale ressaltar também aqui dos livros, pessoal, com o rato, né? Aqui poderia ser alguma questão de descoberta de algum roubo também, né? Que o rato pode apresentar roubo, e os livros pode ser a questão de conhecimento. E a raposa fala de uma red flag, né? Um sinal de alerta. A raposa ela é um animal astuto, um animal ladino, né? Que poderia ser descoberta de um roubo também. Caberia várias interpretações, né? No amor, de repente, descoberta de uma traição, que no momento gerou desgaste, tudo mais, né?
ou um casamento que está para ser rompido também, né? Então, caberia várias interpretações, né? No trabalho, um conhecimento, alguma coisa tua que foi transmitida, de repente você falou mal do chefe, né? Um exemplo, né, pessoal? E no momento presente ele ficou muito desgastado com o que ele ficou sabendo e tá para te mandar embora, né? Ou ele está desconfiado de você. Então, caberia várias interpretações. Observa o cenário, pessoal, que a raposa ela está de costa para o rato, né? Está de frente para o livro, né? Então, aqui o rato ele sabe das coisas que estão contidas ali no livro, no sentido assim, roubou o conhecimento, né? Está com o olhar direcionado para o livro. Já a raposa está dando as costas, ela está seguindo em frente, né? Fala de um sinal de alerta. E olha essa tiragem, pessoal. Uma tiragem mais animalesca, né? A gente vê que não tem assim presença de árvore, né? Não tem presença de coração, né? É uma tiragem que fala de animais, né? Então é algo mais animalesco, né? Algo que, de repente, foge um pouco da lógica, né? E aproxima a animalidade. Como vocês podem observar aqui, olha só, o livro, né, é a única questão de sabedoria, está ficando para trás, é algo que está perdendo força. Aqui no presente, os ratos, né, fala no momento presente o desgaste, e a raposa futuro, né? Então, que seria uma tiragem que não é bacana, né, para uma situação. Também poderia ser o roubo do conhecimento. De repente você compartilha algo com alguém, seja lá qual for, né, uma ideia que você compartilha, a pessoa vai e rouba a sua ideia, né? Aqui caberia perfeito também essa interpretação, pessoal. Olha esse cenário, né? Aqui a gente vê o cavaleiro em busca de algo. Aqui, algo que já está mais ou menos encaminhado e que no futuro vai se consolidar perfeitamente, né? Aqui na carta do Sol, algo que vai ser totalmente claro, brilhoso. Então aqui fala de um caminho de brilhantismo, seja no amor, seja no trabalho, fala de algo que vai pressagiar aqui no futuro no Sol boas surpresas, surpresas radiantes que, de certa forma, vai trazer um bom contágio de alegria para a pessoa. Observem aqui o cenário, pessoal, ó. Olha só, a gente tem um cenário aqui também selvagem, ó. A gente tem um urso, que é um animal que pode ser, de fato, bastante agressivo. A gente tem a raposa também, que é um animal selvagem, né? Um animal bastante astuto. E aqui a gente tem a cegonha, que é um animal que pressagia sorte e traz presságios, né? Bons presságios, de certa forma. Mas observem, o urso aqui ele sai no passado. Então, a situação que, de algum modo, já vem sendo ameaçada. No presente, ainda está ameaçada. E no futuro, pressagia boas novas aqui na cegonha. Mas, pessoal, o que que a gente vai observar aqui? Como eu falei para vocês, né? Interpretar cartas é contar história. Ó, qual animal que está meio que em desvantagem aqui? A cegonha aqui no futuro. Por quê? O urso é um animal também que pode caçar, né? Um animal forte. A raposa ainda é melhor. E a cegonha aqui seria a presa desses dois animais que se alimentam de carne também, né? Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Aqui, ó. Aqui no presente, eu quero dizer, aqui no passado, o urso é alguma coisa que já está sendo ameaçada, né? Está tendo posições. No presente, a raposa é algo que ainda que está sendo ameaçado, tem infortúnios ali, pessoas atrapalhando.
E o bom agouro que a cegonha representa no futuro pode ser pego aqui pela raposa. Porque olha só, o urso está olhando para trás, a raposa ela está próxima que de encontrar a cegonha, observe. Apesar que a cegonha está olhando de frente para a raposa. Porém, aqui a gente vê uma moita na carta, né? A raposa pode estar escondida aqui para pegar a cegonha. Então, aqui não é uma garantia tão de sucesso. Por quê? Vamos supor que sai no trabalho, né? O urso é uma coisa que já está confusa, que já está meio que hostil, né? Pessoas ali querendo puxar o tapete e que no futuro pode dar certo, mas pode ser ameaçado de ser roubado, né? Imagina a raposa pegar essa cegonha. Tá vendo que a coisa está fazendo cada vez mais sentido? Pessoal, tem que observar o cenário do baralho que vocês estão jogando. Tem que contar uma história, tem que fechar alguma coisa ali. Não é só decorar, a ursa é confusão, a raposa é para ficar esperto e a cegonha é novidade. Não, não é só isso. Isso é bom, mas só isso não faz de você um bom cartomante, tá? Como eu falei para vocês, não é decorar significado, é saber interpretar. São coisas um pouco distintas, né? Não é decoreba, não é receita de bolo. Então, eu sempre enfatizo isso aqui para vocês, para que vocês tirem esse vício de decorar. Vamos observar um outro cenário aqui, pessoal. Observem aqui novamente o urso, né? Uma situação que vem sendo ameaçada, né? Uma situação de hostilidade no passado. Aqui no presente, uma situação que, né, faz um sinal de alerta. Olha para vocês, para vocês observarem, né? Vocês veem as orelhas da raposa em pé, atenta, né? Ao olhar dela, parecendo que ela está percebendo algo. E aqui é a última carta, os pássaros, né? Os pássaros da sensação que eles estão pousando voo, né? Estão preparando para pousar, né? Pousando voo, estão preparando para pousar em algum solo, alguma árvore. Porém, os pássaros aqui voam, né? E provavelmente aqui eles são pássaros mais pequenos, né? Não é tão fácil essa raposa pegar eles. Aqui já seria uma situação que pode dar certo, porque os pássaros voam. Aqui eles estão em vantagem entre a raposa no presente e o urso no passado. Então, aqui poderia ser uma situação que estava tendo oposição, que no momento presente está, mas que a futuro a pessoa vai conseguir se libertar dessa ação e isso vai dar certo. Isso vai se consolidar, seja no amor, seja no trabalho, qualquer situação. E observem que aqui os pássaros, eles estão em dois, né? Então, é uma oportunidade que pode se multiplicar, né? Aqui a raposa pode pegar um pássaro, mas o outro pode estar livre. Então, é uma situação que vai dar certo. Seja no amor, seja em qual área for. Agora veja esse cenário, pessoal. Aqui já é um cenário bem complicado, né? Aqui o urso novamente no passado, a raposa no presente e o rato no futuro, né? Observem, que é uma situação bem precária, né? Que o urso, uma situação que vem passando por complicações, né, no passado, no presente ainda está uma situação delicada, a qual a pessoa está buscando se sobressair sobre isso, né? Buscando resolver essa situação. E aqui a situação tende a piorar com o rato, né? Tende a piorar mais, né? Aqui, de repente, a raposa pode pegar esse rato, né? Mas a carta do rato já não era uma garantia de sucesso, né? Ela fala de desgaste. Porém, a raposa, ela se aproximar do futuro vai ser algo bom, né? Que poderia também presagiar roubo, tá, pessoal? Em qualquer circunstância.
Poderia ser um roubo no trabalho, um roubo de residência, ou até mesmo uma pessoa trapaceando com você ou com outra pessoa. Ou seja, que poderia ser o urso, a pessoa já desconfiada de uma traição, e que no presente a pessoa ela ainda fica mais astuta, né? Ou pega essa traição, e aqui isso vai ter muito desgaste para ela. Ou seja, que ela vai ficar bastante desgastada aqui no rato, né? Algo que perdeu totalmente a energia. Um pouquinho de sono aqui, pessoal. Mas vamos lá, terminar essa parte. Observem esse cenário, pessoal. Olha que interessante. Ó, que a gente tem novamente o urso, né? Aqui é um passado. No presente, a gente tem, como fala, os peixes. E no futuro, a cegonha. Tá, pensem comigo, pessoal. Vamos imaginar que o cenário dos peixes aqui seria um rio, correto? Aqui na cegonha a gente tem água. A cegonha é um animal que caça peixes, ela come peixes, né? O urso também faz a mesma coisa. Você já não viu algum urso pescando, né? Até mesmo aí, com vídeos na internet, depois vocês pesquisam urso pescando, né? Eles pescam. Então, observem aqui uma coisa, pessoal. O urso já vem no passado aqui, ele está observando alguma coisa, né? De repente está observando os peixes aqui, né? E a cegonha também, veja o olhar dela. Ela está com o olhar direcionado para os peixes, correto? Porque é como se os peixes estivessem de encontro ao urso e de costa para a cegonha. Então, aqui, pessoal, poderia ser uma situação, de um modo geral, que a prosperidade da pessoa pode estar sendo roubada ou venha a ser roubada, né? Exemplo, vamos supor que é uma ação de trabalho. Aqui é a carta do urso fala que alguém está de olho na vaga da pessoa, né? E que a futuro essa vaga vai ser tomada, porque a cegonha aqui também ela sabe pescar, entende? Viu que fecha a jogada? Não é simplesmente falar, ah, o trabalho está confuso, a prosperidade vai ter surpresas. Não. Aqui poderia ter surpresa, até poderia, mas uma surpresa está ameaçada. Por quê? Olha a cegonha olhando para os peixes. Poderia pegar essa prosperidade. Tá vendo, pessoal, que vocês saberem contar a história com as cartas faz todo sentido. Imaginar um cenário que aqui nos peixes seria um rio, a cegonha seria um animal que pesca, né? E de fato pesca, e o urso também, um animal que come peixe, né? E olha o olhar, né? Que essas cartas transmitem aí. Olha que interessante. Da mesma forma no amor, né? Poderia ser um amor que tem uma química sexual no urso, né? O urso pode representar isso também, né? Química sexual. Que é um amor bastante abundante, né? Aqui não necessariamente poderia representar traição, viu, pessoal? Dependendo da pergunta, poderia, mas de um modo geral, não, porque aqui poderia ser um amor que pode ser degustador, né? Aqui o urso traz química sexual, né? E está de olho no peixe. E a cegonha também que está de olho no peixe, né? Que poderia ser uma boa química sexual, poderia representar, de repente, uma gravidez que poderia vir. Então, aqui nesse caso, para o amor seria favorável. Deixa eu olhar aqui.
Aqui, pessoal, quando for falar de questões amorosas aqui, para vocês interpretarem, né? Mais à frente eu vou ver se eu vou abordar isso nesse módulo, pessoal. Não sei se nesse módulo seria bom eu abordar isso, talvez ia ficar muita informação para vocês decorarem, né? Talvez fazer um outro módulo, né? E a gente abordasse isso. Mas veja bem, a gente ir para os naipes, né? Aqui no urso, olha, que ele tem o 10 de paus. A gente poderia falar que é uma situação amorosa que traz um certo fardo, um certo peso, uma responsabilidade. Olha o olhar do rei de ouros para a rainha de copas. Observem que ambos olham um para o outro, né? Ou seja, a rainha de copas aqui da cegonha é como se ela cobiçasse o rei de ouros aqui, entende? E a cegonha quer comer o peixe. Ah, a gente poderia dizer assim que é uma mulher que está de olho no cara, né? Ou seja, ela está com sede, está com desejo nessa pessoa. Olha o olhar de ambos, né? Tá vendo? Mas eu não vou abordar essa questão dos naipes nesta aula, pessoal. Eu creio que eu vou fazer um outro módulo para a gente abordar isso aí. Seria mais propício, né? Porque daí esse curso ele não senão vai ficar muito longo. Se vocês terminarem, e se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um outro módulo, tá? Ficaria melhor assim, para a gente poder estar dando seguimento nessas interpretações com os naipes, porque senão vai ficar muita informação para vocês decorarem. Eu estou postando que tem algumas pessoas que é o primeiro curso que faz de parada de cigano, né? E de repente não está entendendo muita coisa. Eu vou abordar a questão dos naipes que vai ficar mais complicado. Então vamos focar só na figura das cartas por enquanto, tá? Bem, vamos observar esse cenário aqui, pessoal. Tá. Aqui, como podemos observar, que a gente vê a raposa, né, uma questão do passado que já vem buscando, né, alguma coisa, né, a raposa caçadora. Aqui no presente, ela encontrou, né, a cegonha, né? E aqui é futuro, a gente tem a árvore. Imagina aqui um cenário, pessoal, que a raposa está caçando alguma coisa e aqui ela encontrou a cegonha. Porém, atrás da cegonha existe uma árvore. Ou seja, neste caso, a raposa que ela pode pegar a cegonha, pode, mas também como de outra forma, a cegonha pode voar e pousar na árvore e a raposa não conseguir pegar a cegonha. Tá vendo que as coisas vão fazendo sentido? Aqui, dentro de um contexto de um relacionamento, poderia ser, não necessariamente seria alguém trapaceando, vai depender da pergunta, tá, pessoal? Mas aqui poderia a gente interpretar uma situação de constituição de família, porque a raposa que ela está caçando alguma coisa, ela está buscando, e a cegonha é um animal fértil, né? E aqui as árvores é algo que pode dar fruto, ou seja, algo que pode consolidar raízes futuras. E assim sucessivamente. Imagina na questão do trabalho também poderia ser a mesma coisa. Mas vamos supor que a pessoa está procurando um trabalho, né? Aqui a raposa, ela está buscando por algo. E aqui no presente, a cegonha, ela pode encontrar oportunidade boa que traz novidades. Porém, essa oportunidade pode dar frutos, né? Como a cegonha pode voar na árvore e essa oportunidade que a raposa busca escapar. Então, aqui as duas hipóteses são válidas. Então, poderiam orientar a pessoa assim, na situação de trabalho. Olha, esse trabalho então, é possível se perder ele se ela estiver no trabalho. Ou se ela estiver buscando, ela tem que ficar alerta às oportunidades, né? Para não ser roubada por outras pessoas, né? O mercado de trabalho competitivo.
Observem o cenário, pessoal. Olha só, que a gente tem a carta da casa, aqui a gente tem a carta dos pássaros, e aqui a gente tem a carta das nuvens, que a gente poderia enxergar como um céu, né? De repente, os pássaros vindo voando, né? No ar livre, indo em direção à casa. Observem, pessoal, que coisa interessante, né? A gente tem que observar todo o cenário. Veja que aqui a casa ela vem primeiro no passado, né? Uma situação já do passado. E os pássaros no presente. Então, a situação aqui que está vindo do presente para o passado. Ou seja, que poderia falar que o passado está voltando, né? O passado vem bater na porta da pessoa. Ah, alguém vai voltar nesse caso? Sim. Quer dizer que as nuvens aqui seja ruim, que ele não vai voltar. Não que seja ruim, as nuvens aqui poderia representar um cenário, né? Não só a situação nebulosa, mas o cenário ao qual os pássaros, né, voam. O que poderia ser um céu aberto, uma paisagem, os pássaros voando, voltando para suas casas. Então, aqui poderia ser, de repente, num trabalho, né, a pessoa voltando a rotinas passadas do trabalho, ou ela voltando para um trabalho que ela, de repente, perdeu, né? Poderia ter várias interpretações, pessoal. Imaginem aqui também um pássaro voltando para a sua morada, para a sua casa, né, para o seu ninho. Poderia ser essa interpretação. A casa, não necessariamente, ela vai ser só a casa, poderia ser uma gaiola de pássaros, né? Mas aqui não necessariamente que os pássaros poderiam estar presos na gaiola, até poderia, né? Vamos supor que aqui, imaginasse um cenário, né? Eu não sei se eu coloquei esse cenário aqui, mas imagina que fosse uma gaiola de pássaros, aqui os pássaros voando, né? Ao céu livre. Aqui poderia ser uma situação de liberdade, né, pessoal? Aqui se tivesse a chave também, né? A chave que abre a gaiola para os pássaros voar. Mas aqui poderia também ser um cenário de liberdade, ou seja, os pássaros fugiram da gaiola, né? Ou de repente a pessoa se acostumou muito com a prisão de alguma coisa que ela está sempre voltando, né? Os pássaros voltando para a gaiola de tanto acostumarem, né? Ou seja, poderia ter várias interpretações, mas é um cenário interessante de refletir para pensar, né? Mas aqui poderia ser uma situação de trabalho, como eu disse para vocês, do amor da mesma forma, né? Poderia ser uma pessoa que não tem liberdade para viver sem aquela pessoa, né? Então ela volta de novo para aquele lar, para aquele ambiente. Agora olhem, pessoal, esse cenário que a gente tem, né? A serpente, cobra. Aqui a gente tem os ratos. E aqui a gente tem os pássaros. Veja bem, a serpente ela está aqui no passado, certo? Porém, ela ainda está com a sua cabeça voltada ao passado. Ela não saiu aqui primeiro, né? Onde estão os pássaros ou no presente. Mas observem que esse cenário, o rato está de costa para a serpente. Já os pássaros estão em voo, né? Aqui a cobra poderia pegar os pássaros, podia, mas a cobra que ela está muito longe. Aqui poderia ser a situação a qual a cobra errou o bote, entende? Ou de repente o feitiço que virou contra o feiticeiro, né? Os pássaros conseguiu voar, né? Mas, enfim, imaginem um cenário, pessoal, aqui, vamos supor que é um cenário de trabalho, né?
Aqui poderia ser uma injustiça que deu errado. Ou seja, uma injustiça que deu errado. É o plano errado que a pessoa foi submetida, né? De repente, no trabalho, as pessoas queriam difamar ela, apanhar ela pelas costas, mas erraram o bote. Aqui é a cobra, né? Apesar que no momento ela desgaste, porque aqui os pássaros falam de liberdade, né? Os pássaros voam, né? Então, aqui no presente, por mais que tenha desgaste, o rato continua aqui intacto, comendo seu queijo. Agora, se os ratos tivessem saído aqui e a cobra tivesse de costa para o rato, ela acertava o bote, não é mesmo? Então, aqui poderia ser uma situação tanto um amor, de repente uma discórdia que gera um conflito, mas que a pessoa segue em liberdade, no sentido assim, ela segue livre, ela segue com consciência tranquila. Entende? Porque que os pássaros estão em vantagem aqui no futuro. Porque a cobra aqui no passado, como eu falei, ela está olhando para lá, né? O rato está olhando para o passado também, no presente. Então o desgaste está ficando para trás. E os pássaros também estão olhando para o passado, mas estão voando, né? Estão por cima da situação. Tá vendo que faz mais sentido assim, pessoal, interpretar dessa forma? Observem o cenário aqui novamente, pessoal. Aqui a gente tem a foice, né? É algo que vem para cortar, né? Ou melhor, algo que foi cortado, na verdade, né? Algo que foi cortado. E aqui a árvore está no presente, mas aqui a árvore está intacta, né? E aqui o sol, a futuro, surge. O que que isso quer dizer? Aqui pode-se dizer de uma situação que houve um corte, né? Houve uma problemática no passado, mas que isso não sofreu tanto efeito no presente, que a árvore aqui está inteira. E essa árvore está dando fruto, né? O sol poderia ser os frutos maduros da árvore. Agora, se a foice, ela estivesse aqui onde está o sol, aí era algo que seria cortado, né? Mas como que poderia vir a ser cortado. Aqui, já a foice vem no passado, é algo que cortou, mas que a árvore, né, já está grande novamente, foi podada e já está dando fruto aqui. Então, aqui seria uma situação boa, né? Poderia ser uma situação assim, que no passado houve um rompimento, poderia ter gerado dor, mas que no presente já criou boas raízes e está dando fruto aqui no sol, entende? Seja no amor, seja em qualquer área, aqui é um cenário positivo, tá vendo? Aqui a gente tem as estrelas, né, no passado. As estrelas são algo do cosmos, né, ou referências mais de natureza aqui na jogada, né, pessoal, o cenário. Fala de algo esperançoso, né, aqui no presente algo que já fincou raiz, azar, o ar. E no futuro, algo que ainda é nebuloso, né, algo que ainda podemos dizer, sonambúlico, né? Não é tanto palpado da realidade. Aqui poderia ser um cenário que expressa a noite, né? Um caminho noturno, né? A pessoa está na mata à noite, né? Então, imagina os perigos que se expressam ali na mata, né? Então, é algo que tem que ter delicadeza para e tato para lidar.
Diferente da parte anterior, o sol estava aqui, era tudo claro. Aqui a gente tem a lua, né? Então, aqui no amor poderia ser algo que dá frutos, que tem proteção da espiritualidade, mas tem que tomar cuidado, né? Com a inocência, muitas vezes, a ingenuidade de achar que é tudo luz, né? Na verdade, não, é tudo sombra. Então, aqui é um caminho pantanoso, né? A lua aqui. Na noite, enxergamos pouco. Imagina você numa mata sem nada, sem luz, sem nada, só com a luz da lua. Não é algo tão fácil de, né, percorrer. Então, os perigos à espreita. É, aqui a gente tem a casa, né? Tem aqui a árvore e tem as nuvens. Aqui poderia ser um cenário que poderia dar certo, seja do amor, seja em qualquer área. Né? Poderia ter um pouco de nebulosidade pela nuvem, né? Mas aqui a carta da árvore, ela traz proteção aqui para casa, né? Ela faz sombra, né? De que as nuvens também faz sombra. Então, aqui poderia ser uma situação de proteção. Não necessariamente que as nuvens ia ser ruim, uma situação nebulosa, né? Como eu falei para vocês, não pode engessar só o significado, né? Com receita de boa. Senão a interpretação de vocês fica muito mecânica e limitada, né? Isso não é bom. Veja bem, pessoal, que seria um cenário, né? Que poderia ser, assim, um livro, um conhecimento, né? Ou um segredo, que ainda continua segredo na Lua, né? Oculto. E aqui ainda continua segredo. Então, o que poderia ser algo totalmente oculto. Ah, de um relacionamento, poderia ser algo secreto. Que já no passado é uma história secreta e no presente continua e vai continuar no futuro secreto, né? Aqui poderia ser também uma pessoa que se recolhe, né, e lida bem consigo mesma sozinha, longe de outras pessoas, né? Que propicia um isolamento no trabalho também, que poderia ser a ausência de um trabalho, né? Alguns segredos sendo revelados. Que aqui a futura, a torre, fala de isolamento. A lua fala de mistério, né? E os livros também falam de mistério, de alguma forma. Poderia ser um conhecimento espiritual também. Veja essa interpretação, pessoal. Que a gente tem o cão, aqui a gente tem a árvore, e aqui a gente tem a lua. O cão aqui no passado, a árvore no presente e a lua no futuro. Bem, a árvore, ela faz sombra para o cão, não é mesmo? Porém, aqui, à noite, com seus encantos e mistérios, sob o reflexo da lua, traz também seus perigos. Ou seja, ao mesmo tempo que a árvore faz sombra para o cão, ele está à espreita da noite aqui da lua. Ou seja, dos perigos, pode ter cobra, pode ter uma série de coisas, né? Então, o que poderia ser uma proteção, mas que é uma proteção um tanto arriscada, né? Poderia ser no contexto de relacionamento. Olha, um relacionamento você está seguro, mas é interessante você observar bem se você realmente está seguro nesse relacionamento. Da mesma forma no trabalho, a pessoa acha que tem amigos aqui na Cartucão, tá sob a sombra de amigos, mas na verdade não. São pessoas lunáticas, são pessoas pequenas, né? Como a Lua, no sentido assim, pequenas no sentido de a Lua é reflete o Sol, né? Então, se você pode adorar alguém grande, por que que você vai adorar? Por que que você vai adorar figuras pequenas, como a Lua, né? Se você pode adorar o rei, por que que você vai adorar uma cobra?
Entende? Olha esse outro cenário aqui, pessoal. Que a gente tem a carta do cão, a gente tem a carta do buquê, o ramalhete, e aqui a gente tem a carta da raposa. Bem, aqui poderia ser uma situação que, como no cão aqui, que pode parecer com uma situação amigável, que parece que tudo é flores, mas na verdade que é engano, igual aqui na raposa. Poderia ser assim no trabalho. Ah, eu conto lá com meus amigos do trabalho, né? Todo mundo é muito simpático comigo. Simpático nada, que a raposa está mostrando que é uma positividade tóxica dessas pessoas. Ou seja, elas estão maquiando, florindo as coisas, mas estão querendo puxar o seu tapete. Da mesma forma no amor, entende? Mas por um lado, vamos supor assim que no amor, vamos supor que a pessoa está solteira e ela tem amigos. Aqui poderia ser uma situação vantajosa. Por quê? Poderia ser que, de repente, uma pessoa que se faz de amigo, né, que floreia as coisas, mas que no fundo tem interesse. Entende? Então, vai depender muito da pergunta, entendeu? Da pergunta e de que está sendo expressado ali também. Você vê que a gente tem um cão, né? Tem o urso, um animal selvagem, o cão poderia ser um animal doméstico, e que a gente tem os peixes, né? Então, olha para vocês verem, pessoal. Aqui o cão seria o animal mais amigável, né? O urso, o animal mais selvagem, os peixes seria a presa do urso, né? Então, aqui poderia ser uma situação assim, ó. Que existem pessoas aí traiçoeiras aí de olho nas nossas recompensas, né? Porque é mais provável que o urso vai comer os peixes, né? O cão até come peixes, né? Peixe, mas não vai comer como o urso, né? Que vai na água, caçar e etc. Então aqui poderia se dizer que as oposições estão saindo da nossa frente de inimigos, né? Ou de repente aquela história, né? Da pessoa que finge de bobo para pegar o pedaço maior, entende? Aqui o urso mirando do cão, mirando nos peixes, perdão. E olha o olhar do cão, né? Tá direcionado de uma forma para a árvore que o urso está, né? Aqui, pessoal, pode não ressoar com, de repente vocês têm algum baralho diferente aí desse aqui, mas aí vocês observem, né? Eu estou dando um exemplo aqui geral, tá? Vocês observem aí, como é que fala? O baralho de vocês, tá? Os olhares, para onde está olhando, entende? Isso aqui é um exercício de interpretação, tá, pessoal? Não é uma receita de bolo, não. Olha esse cenário, pessoal. Aqui já é um cenário positivo, né? A gente já tem a árvore aqui no passado, que é algo que já deu raiz. Aqui a gente tem as flores, né? A árvore floresceu. E aqui no trevo, né? É como se, de repente, esses frutos que foram geradas nessas flores gerassem outras árvores aqui no trevo. Então, aqui é uma situação de totalmente de presságio de sorte, tá? Lembrando que as flores aqui, né, tem tudo a ver com a sedução, com a beleza, né? O cheiro das flores, né? Aqui nesse caso, poderia representar uma mulher que se finge bondosa, né? Que encostada na carta dos lírios, né? Porém, é uma mulher que rouba a energia das pessoas, é uma pessoa vampírica, né? É aquela pessoa assim que, ai, amiga. Nossa, como é que foi seu dia e tudo mais, e aí de repente já começa a contar calamidades da vida alheia ou dela mesma, né? Que é a carta do rato encostado, tirando o efeito positivo do lírio. Geralmente, quando uma carta sai, pessoal, a carta no meio positivo e uma terceira ruim, geralmente é um disfarce, né? Que a pessoa ela usa
de uma maquiagem de bondosa, mas que na verdade é uma vampira energética, né? Pessoa sugadora, que é a pessoa tóxica, né? Que só reclama. Aqui poderia ser um homem depressivo, né? A carta do cavaleiro aqui do homem, né? Do cigano, né? Perdão, a carta de número 28. A carta da lua, um homem lunático, depressivo, a lua também personagem de depressão. E a carta dos ratos, né? O desgaste. Em qualquer área da vida, seja no amor, seja no trabalho, poderia representar uma pessoa assim. Um desgaste com uma pessoa desse perfil. Que poderia ser um homem compromissado, né? Olha só. Aliança, coração. Homem, aliança e coração. Poderia ser no trabalho também, um homem que ama o que ele faz. No amor também, né? Ama a pessoa, que é um compromisso, né? Há uma felicidade. Veja bem, aqui a carta da carta do envelope, né? Aqui poderia ser um convite de um casamento, os livros e aliança, ou de repente no área profissional, ou qualquer âmbito, né? Um convite para um pacto, um contrato, tá vendo? O cenário da jogada, anel, livro e aliança, né? Contrato, convite. Poderia ser mensagem por e-mail também, tá? Mensagem, o telefonema aqui, a carta da carta, tá? Olha que interessante, pessoal. Aqui é um convite que chega, né? Um convite de prosperidade, um convite de abundância, seja em qual hora for no amor, né? Os peixes aqui estão indo em direção, os pássaros também, né? Imaginem os pombos correio, pessoal. Imagine que isso aqui, em vez de andorinha, seria pombinhos correios, né? Vão pegar aqui essa carta, né? E vão levar. Então, aqui é um pedido que foi aceito, que está a caminho. Tá vendo? Ó, algo no passado que gerou um envelope, no caso, né? A notícia, né? E aqui os pássaros vindo trazer essa notícia, a notícia chegando aqui para os peixes, né? Uma notícia boa. Aqui poderia ser, pessoal, o seguinte, a casa, né? A porta abre a casa e aqui as alianças, né? Então aqui poderia ser as portas do amor aberto ou a questão de um casamento, né? Exemplo, as pessoas morando na mesma casa, que é a chave que abre a casa e um pacto, um acordo, ou até mesmo em questão do trabalho, sociedades, né? Sociedades que tendem aí a prosperar. Isso em qualquer âmbito, no espiritual, estou dando um exemplo para vocês saberem interpretar. Olhem essa outra observação, pessoal, que é a carta do coração, a carta da chave, né? Que então a pessoa ela tem a chave da porta do coração da outra, né? Então, que seria uma situação positiva que se consolida aqui na âncora, né? Só que aqui tem que tomar cuidado com a estabilidade, né? A estabilidade é algo que não evolui, né? Ficar estático só com uma coisa. Aqui no trabalho também é a mesma forma, né? A pessoa no trabalho, né? Tem a chave de tudo para que dar certo. Dentro da espiritualidade também, o amor incondicional, né? A pessoa tem a chave para ancorar as outras pessoas. Então, as interpretações são inúmeras, pessoal. Então, cabe aí vocês também fazer os exercícios, né? Ver a aula várias vezes, pegar o baralho de vocês quando eu estiver falando das cartas e colocar paralelo, porque vocês vão formando imagem na cabeça de vocês. Olha esse cenário aqui, pessoal, ó, que poderia ser também um cenário bem romântico, né? O coração, a lua, né? Poderia presagiar romantismo, a chave, né? Trazendo um mistério, que seria um casamento, um contrato. Uma situação de trabalho também que a pessoa poderia estar realizando um sonho, né? Já o seu próprio negócio. Na espiritualidade, assim, boas surpresas, né? Envolta mistério, trazendo novos conhecimentos. E por aí vai, pessoal. Vários tipos de interpretação, né?
Isso aqui caberia bem uma interpretação de segredos, né? Eu preparei um cenário, pessoal. Olha só que legal, ó. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem o urso, a raposa, o cão e os ratos. Vamos supor que você tirou aqui uma tiragem. Eu vou. Os ratos aqui, né? Perdão, aqui a gente tem os peixes também, a cegonha, os pássaros, o cavaleiro e a serpente. Eu vou levantar esse aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem outro cenário que tem. Mas esse aqui tá um pouquinho complicado para vocês verem, né? Eu vou colocar mais em ordem aqui. A gente está finalizando essa interpretação, né? Tá. Com mais didático assim. Olha o cenário. Eu vou conseguir esse trabalho e tal. Como é que. Ou de repente, esse trabalho meu vai dar certo, tal. Vou conseguir essa vaga de emprego. Ou vamos usar outro exemplo, que a pessoa está dentro do trabalho e quer saber se esse trabalho vai dar certo. Aqui a gente tirou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas, né? Ou melhor, nove. Tá, vamos começando por aqui, né? Aqui a gente vê o urso, a raposa, o cão e o rato. Então a gente já vê aqui, pessoal, que essa pessoa não está tendo bons amigos nesse trabalho. Por quê? Aqui a gente tem o urso, a raposa, o cão e os ratos. Então aqui ele está totalmente ameaçado, né? Exemplo, o cão está com o olhar direcionado para os ratos. A raposa está pegando ele de costa, né? O urso também está pegando ele de costa. Então, aqui, essa pessoa, nesse trabalho dela, vamos supor que a gente está tratando de uma situação de trabalho presente, que a pessoa está no trabalho, se esse trabalho é bom, etc. Aqui a gente já percebe nitidamente, pessoal, que este é um trabalho que a pessoa é totalmente manipulada e apunhalada pelas costas, que poderia ser uma panelinha no trabalho, né? Cada um quer pegar o seu pedaço, né? Aqui o rato comendo queijo, né? A raposa caçadora, o urso também. E observem uma coisa, pessoal. Olha esse cenário de baixo aqui, né? Observem que a cegonha está de olho nos peixes aqui, ó. Ó. Os passarinhos aqui também estão voando em direção aos peixes, podem pegá-los. E o cavaleiro que avança aqui para frente, ele está de cara com a serpente venenosa. Pode picar o cavalo, pode picar a perna dele, ou ele pode não ver essa serpente picá-lo, né? Então, está vendo que é uma situação extremamente perigosa, a situação do trabalho do consulente, de lidar. Observem todo o cenário, pessoal. Tá vendo? Olha o olhar, a direção. Como eu falei aqui em cima, né? O urso ele está olhando para trás, a raposa aqui está indo para frente, o cão aqui está de costas, não está vendo a raposa, e os ratos, o cão está olhando para os ratos, né? Para o desgaste que ele está tendo. E olha aqui, os peixes estão nadando de costa aqui para a cegonha que pode pegá-los, né? Os pássaros também estão voando, sobrevoando a cegonha de costa, pode pegar os peixes antes da cegonha. E o cavaleiro aqui que segue em frente está de cara com a serpente, com oposição. Tá vendo que isso aqui muda tudo, pessoal, na interpretação? A janela do cenário desse exercício. Olha que bacana, pessoal, essa janela de tiragem. O tanto que fica legal esse tipo de interpretação. Viu? Vamos supor no amor também, né? Olha só. Ó, aqui para você ver, ó. Aqui é uma situação amorosa que é uma situação totalmente que tem química sexual aqui no urso, né? Gera uma química de fato. Porém, é uma relação que muitas vezes gera para a pessoa, como que eu explico? Assim, muito ciúme, né? Muito, uma pessoa, um parceiro, de repente, muito autoritário, e que é uma pessoa aqui na Raposa que muitas vezes vigia a pessoa, sabe? Quer vigiar com os amigos aqui no cão, né?
quer saber o que, por onde que a pessoa anda, e olha o olhar do cão, olhando para o desgaste do rato, né? Então, isso está roubando aqui a paz da pessoa, né? E aqui é como se, de repente, a cegonha olhasse os peixes, é como se a pessoa visse a outra só como um pedaço de carne, né? Para devorar. E aqui os pássaros também com olhar na cegonha e para os peixes também, né? Ver a pessoa como um pedaço de carne. E aqui, olha só, olha o cavaleiro se opondo à serpente. Então, é uma situação que a pessoa pode, né, de certa forma, se declinar, uma situação venenosa, né? Um relacionamento tóxico. O veneno da serpente é algo tóxico, né? Algo que pode, né, ser algo letal. E olha aqui, pessoal, ó, a gente pode olhar por esse ângulo aqui também. Olha o urso. Ele está próximo dos peixes. A raposa está próximo da cegonha. O cão está próximo dos pássaros. Ou seja, o cão que é mais dócil está longe de pegar os pássaros. A raposa consegue pegar a cegonha. O urso consegue pegar os peixes. O rato aqui está muito longe de Emerson Cavaleiro, porém, ele está próximo de uma serpente. Tá vendo, pessoal, que isso muda tudo? Gostaram desse cenário aí? Como que vai ficando fácil para vocês interpretarem, tá vendo? Olhem esse outro cenário, pessoal. Eu preparei aqui para vocês. Veja bem, ó. Aqui a gente tem a carta do homem, né? Que poderia ser uma pessoa bastante amigável, que procura por caminhos, né? Por bons amigos, amizades que se enraizem, que se consolidem. Porém, ele tem que tomar cuidado, nem tudo na vida são flores. Aqui existem as armadilhas das serpentes, que está sob as maquiagens da lua, né? As coisas ocultas, as coisas nebulosas, que é como caminhar pela noite. E podem observar aqui, pessoal, que o homem, ele está colado aqui na criança. Ou seja, é uma pessoa inocente, matura, e aqui ele preza por essas questões de amizades, e logo a raposa colada no cão, né? Amizade nada, né? Muitas pessoas fazem de amigo para nos apunhalar pelas costas. E ele querendo seguir bons caminhos frutíferos aqui na árvore, porém, os caminhos há obstáculos, né? Nem tudo são flores. E aqui, próximo da árvore, a gente tem a foice, né? Nem tudo que ele acha que pode ser enraizado, pode ser cortado no meio do caminho. E aqui, a serpente, a gente tem os pássaros, né? Muitas vezes, por inveja, as pessoas roubam os nossos planos, né? Tentam nos apunhalar pelas costas. E aqui a foice está próxima dos pássaros, pode atingir os pássaros também. E aqui, a nebulosidade, aqui próximo da esperança da Lua, é um caminho noturno, é um caminho nebuloso, o qual essa pessoa está lidando. Dentro de um relacionamento também caberia este tipo de interpretação, mas fale agora vocês da interpretação de vocês e pelo cenário, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esta aulinha aí ficou muito boa nessa parte final. Então, faça os exercícios de vocês, né? Os exercícios de interpretação são extremamente importantes para vocês se sobressaírem bem na interpretação de vocês, tá, pessoal? Então é isso aí, né? Eu vou voltar aqui à tela normal, para encerrar essa aula. Acredito que já bateu 1 hora, né? De aula. Então é isso, meus queridos. Estudem aí, né? Façam exercícios e vamos que vamos. Só praticando que o resultado vem. Então, até a próxima aula.